Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam árbitros em seu coração. Vamos seguir refletindo no capítulo da fé, Hebreus 11, e hoje vamos ver o versículo 7. E diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar. Senhor, abençoa e ilumina as nossas mentes e corações, os olhos da alma, para que compreendamos a Tua palavra, Senhor, e que ela nos desperte para o temor do Senhor e para exercermos a fé no Senhor, a confiança no Senhor, em tempos difíceis como os que vivemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Olha, é muito fácil a gente demonstrar a fé no meio em que todos respeitam a sua fé e incentivam a sua fé. Mas hoje vamos refletir na história de um homem que não escondeu a sua fé, mesmo em um ambiente extremamente hostil e antagônico à sua fé. Este homem foi Noé, que viveu milhares de anos atrás, milhares de anos antes de Cristo. Ele viveu em um período em que a maldade humana campeava, crescia e aumentava mais e mais. A maldade, segundo Gênesis capítulo 6, verso 5, se multiplicava na terra. E todo o desígnio, toda a intenção, os planos no coração das pessoas eram continuamente mal. Já pensou? Cada dia a pessoa planejar um mal, inventar um mal, incrementar uma ideia maldosa para o dia seguinte. Era assim que viviam os contemporâneos de Noé. Eu te pergunto, como é que vivem os nossos contemporâneos? Como estão diante da ética, diante dos ensinos bíblicos, dos mandamentos de Deus? Olha, hoje não existe na concepção da sociedade que se opõe a Deus absolutos. E não só tem um certo e um grande preconceito e rejeição à palavra de Deus, como se opõe à palavra de Deus. Estes são os nossos dias, semelhantes aos de Noé. A Bíblia diz que quando estivesse próximo à volta de Cristo, os dias seriam semelhantes aos de Noé. Então Deus decidiu fazer desaparecer da face da terra todo ser humano, sim, animal, réptil, as aves dos céus. O dilúvio veio e consumiu a todos. Diz a Bíblia que estava a terra tão corrompida à vista de Deus, diz assim em Gênesis 6, versos 11 e 12, e todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Deus viu aquilo e se desagradou imensamente da atitude má e maldosa e pecaminosa, atitude essa que se multiplicava dia a dia, e Deus reprovou energicamente. Deus então disse a Noé, olha, constrói uma arca para salvar você e a sua família, salvar os crentes daquela época. Então Deus falou a Noé que dentro de 120 anos o mundo seria submergido com as águas que viriam da terra e dos lençóis freáticos e também dos céus, as chuvas torrenciais que viriam sobre a terra, inundaria e eliminaria todo ser vivente, homens e animais, da face da terra para um novo começo depois do dilúvio. Então Noé obedeceu a Deus e construiu a arca. Você já se sentiu desambientado em meio a um grupo por causa, às vezes, de palavras pejorativas, de baixo calão, ou coisa parecida? Olha, multiplica isso nos dias de Noé.
Era assim que Noé vivia. Não só desambientado, mas repelido. E Jó já se sentiu discriminado por sua fé? Agora imagine isso muitas vezes, intensamente. Era assim que Noé se sentia. Penso que foi em contexto extremamente difícil que Noé exerceu a fé. E nós vivemos tempos difíceis. É muito fácil você demonstrar sua fé quando todos te respeitam e te reconhecem e incentivam a sua fé. Mas em um contexto de hostilidade não é nada fácil. E Noé é um exemplo. O comentarista da carta aos Hebreus, Kistemaker, ele diz que Noé permaneceu sozinho e que permanecer sozinho no meio de um mundo hostil é um verdadeiro teste de fé. Quando todos se opõem à fé, quando todos dizem que não precisa de Deus, você é testado em sua fé. É aí onde você é desafiado a mostrar quão relevante, quão enraizada e profunda é a sua fé em Deus. Naquela geração, é claro que Noé não foi o único que agradou a Deus, porque no passado, Abel, Enoque, enfim, todos eles creram em Deus. Eu falei naquela geração, mas na verdade na geração de Noé, somente Noé temia a Deus. Noé e, por consequência, seus filhos, que deveriam ouvi-lo e respeitá-lo. O texto de Hebreus que lemos diz assim: pela fé, Noé era um homem de fé, esse é o capítulo da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Olha, Noé não viu nada daquilo, mas ele creu, porque Deus disse. Quando Deus disse, é verdade. Então as pessoas não viram nenhum dilúvio, não viram nenhum sinal de chuva, de tempo fechado, e não estava nem aí. E mesmo que tivesse visto alguma coisa, talvez não mudasse, porque o mal está enraizado no coração. Se Deus não converter, não mudar, as pessoas não se voltam para Deus. E olha, Noé, divinamente instruído, ele providenciou. No período de 120 anos, ele pregou a justiça, chamou o povo ao arrependimento. Embora não mostre ali em Gênesis que o povo se insurgiu contra Noé, mas muitos estudiosos pensam que Noé foi confrontado, enfrentou dificuldades e criticado, censurado por causa da sua fé, mas ele não desistiu. Ele continuou e construiu a arca. Muitos imaginavam que não viria dilúvio nenhum. Quando você lê a segunda carta de Pedro, ele vai relembrar a história de Noé. Muitos diziam que as coisas continuavam da mesma forma e não haveria nenhuma destruição, Cristo não voltaria mais. Olha só, então Pedro escreve: os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E ele prossegue: todavia uma coisa, amados, não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. No versículo 4, Pedro diz assim: onde está a promessa de sua vinda? As pessoas perguntavam. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dizia o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem, diz Pedro, que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Pedro diz: os céus e a terra que agora existem, também desta feita enfrentarão, estão sendo entesourados não mais
para um dilúvio, mas para o fogo, estando reservado para o dia do juízo que Deus mandará para a destruição dos homens ímpios, como foi nos dias de Noé. Noé era temente a Deus em um ambiente de impiedade e de hostilidade. Assim ele aparelhou uma arca para a salvação de sua família. Noé creu, temeu a Deus, obedeceu a Deus e construiu a arca segundo a orientação divina. E foi pela construção da arca e pela fé de Noé, esse testemunho, que condenou o mundo da sua época, como diz o texto de Hebreus que nós acabamos de ler. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quistemar, que enfatiza que a fé de Noé se tornou testemunho que condenou o mundo descrente da sua época. A fé de Noé era diametralmente oposta à descrença e à impiedade do mundo daquela época. William Orr, ele disse que possivelmente 25 milhões de pessoas pereceram nas águas do dilúvio. Então, se for assim, se Orr tiver razão, já era um número grande de pessoas no mundo daquela época. E Noé, por fim, tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. É pela fé que o homem é justificado diante de Deus. O modo de Noé viver se tornou, assim, um padrão de retidão que se opôs à incredulidade de sua época. Noé viveu pela fé. Confiou em Deus e Deus se agradou de Noé e o salvou. Olha, os nossos dias também não são fáceis. As pessoas se opõem a Deus, dizem que não têm interesse em Deus, no Evangelho, na fé, se opõem a Deus, se opõem ao cristianismo, se opõem à Bíblia. Diz que a Bíblia é um livro retrógrado, ultrapassado e que não interessa à geração atual. Entretanto, este livro é a palavra de Deus. É nela que nós devemos repousar nossa fé. Aliás, a fé vem pela palavra. A nossa fé tem que repousar em Deus, é claro. E a Bíblia diz que todos os que persistirem na impiedade sofrerão o castigo, que pode estar iminente, o juízo divino. Mas os que crerem serão, assim como Noé foi com sua família salvo na arca, serão também salvos no dia do juízo, porque Jesus já morreu por seus pecados. Aqueles que creem nisto, que recebem Cristo como Salvador, creem que a morte de Cristo foi o preço da redenção, esses então serão salvos e levados para o reino eterno na volta de Cristo Jesus. Prepare-se. A volta de Cristo, o tempo da volta de Cristo será muito semelhante aos dias de Noé. As pessoas estarão casando, dando-se em casamento, estarão trabalhando, comprando, vendendo, passeando, divertindo, praticando suas maldades e seus pecados. E então, de repente, virá, o céu se abrirá e Cristo descerá. E fogo cairá dos céus e o mundo será julgado com justiça. Prepare-se. A arca hoje é a fé em Cristo. Creia em Cristo e esteja seguro, não para um dilúvio de água, mas para um derramado juízo de fogo que há de vir sobre o mundo inteiro. E só escaparão, assim como só escapou Noé e sua família, só escapará na volta de Cristo os que creem em Jesus e o têm como Salvador. Jesus é a nossa arca da salvação. Que Deus te abençoe e que você acerte sua vida com Deus. Arrependa-se dos seus pecados e você que crê permaneça, mesmo em um mundo hostil, como fez Noé, como fez Daniel e tantos outros, você possa demonstrar sua fé. Sua fé é testada e que ela possa ser aprovada com a bênção de Deus. Um forte abraço.
Deus te abençoe. Senhor, abençoe tua palavra e que ela encontre espaço no coração dos que a ouviram e sejam edificados, fortalecidos e chamados para perto de ti. Chamados ao arrependimento, à mudança de vida, a um viver reto diante do Senhor, para que, perdoados, sejam justificados pela fé em Cristo, selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Oramos em nome de Jesus. Amém.